Nessa madrugada, quando eu reservei um tempo para ouvir a voz de Deus e preparar esse texto, eu confesso que a inspiração, para que o Espírito Santo pudesse discorrer aquilo que estava no coração dele, foi através de uma triste história. Não sei se você está sabendo, mas uma jovem daqui de Juazeiro do Norte, ela é amiga da minha irmã Agnes. Ela faleceu, ela sofreu uma convulsão dentro do voo, quando o voo estava embarcando rumo a Curitiba. Ela estava saindo daqui de Juazeiro do Norte para cuidar da sua irmã, que era portadora de câncer, e ela estava indo para cuidar da irmã. Mas dentro desse voo ela teve convulsões, um trombo. Ele começou a percorrer pelo seu corpo, ela foi ali socorrida, chegou aí à UTI, foi entubada, mas o Senhor a recolheu. E logo após, a sua irmã, que estava enferma, queria receber os seus cuidados, ao saber da sua morte, também faleceu. É uma história triste, e eu não vim aqui trazer tristeza para o teu coração, mas eu vim trazer uma realidade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E por que eu estou partilhando isso para você? Que talvez os teus problemas, talvez aquilo que você considere que é algo, meu Deus, existem outras pessoas que nesse momento estão chorando a dor da perda. Você já imaginou você perder duas pessoas ao mesmo tempo? E ontem, antes de abrir a palavra, o Espírito Santo me mostrava a mãe dessas jovens, que também tem câncer. E eu comecei a imaginar essa família. Eu comecei a imaginar o pai, os irmãos, os amigos. E a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Nós não entendemos os mistérios de Deus. E eu comecei a orar. Eu disse: Senhor, eu estou orando muito por mim. Olha aí para quem está do seu lado assim: você está orando demais por você. Você precisa orar por outra agora. Quando nós estamos passando por tempestades, desertos, vales, todas as vezes quando nós vamos à presença do Senhor, a gente sempre ora por nós mesmos. A gente sempre apresenta ao Senhor as nossas dores, as nossas aflições, os nossos inimigos, as acusações. Mas o Senhor está nos convidando como igreja a orar uns pelos outros. E quando nós oramos pelos outros, o próprio Deus se encarrega de cuidar de mim e de você. Nós precisamos ser mais intercessores do que pedintes. A gente pede demais por nós mesmos. E eu confesso que na hora que eu estava ali, eu falei: meu Deus, o que é que o Senhor quer ministrar? E aí o Espírito Santo me trouxe uma história, eu não estava nem lembrado dessa história, de uma tragédia que aconteceu na vida de um jovem chamado de Eutico. Ele caiu do 3º andar e morreu. Uma tragédia. Ele estava ali dentro de uma ministração, dentro de um ambiente de glória. Ele estava no sinédrio, ouvindo instruções do apóstolo Paulo, sendo ministrado pelo apóstolo Paulo, mas ele escolheu se assentar em um lugar errado, em um lugar aonde deixou vulnerável, aonde ele estava sonolento, e esse sono o venceu e o fez cair. Ele morreu. E aí eu fui adentrar nessa história, e o Espírito Santo partilhou muitas coisas ao meu coração, e eu tenho certeza que você vai ser ministrado nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Nós vamos ver um texto de Paulo, o apóstolo Paulo em Troade. O apóstolo Paulo estava prestes a fazer uma nova viagem. Mas antes dele viajar, dele cumprir com a sua agenda ministerial, ele decidiu reunir o povo, os irmãos, os discípulos no sinédrio.
e ali instruí-los, ministrar ao coração deles e fazer algo muito precioso. Diga comigo: partir o pão. Vamos ler. Quantos encontraram? Diga amém. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, diga comigo, Paulo desceu, e inclinando-se sobre ele, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Querido, essa história acontece no primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo estava prestes, assim como eu falei, a dar continuidade às suas viagens, ao seu ministério, cumprir com a sua agenda ministerial. Mas antes disso, o apóstolo Paulo, ele decide reunir os seus irmãos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ele decidiu reunir os irmãos. Diga comigo: ele decidiu reunir os discípulos. E algo que mexeu no meu coração e que saltou no meu coração é porque o apóstolo Paulo, antes de viajar, ele decidiu partir o pão com os irmãos. Quando nós falamos em partir o pão, isso nos faz lembrar de quê? Quem pode dizer? Da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, esse momento ministrado pela primeira vez ali por Cristo diante dos seus discípulos. Quando ele parte o pão, ele dá graças ao Senhor e ali partilha esse pão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje eu e você somos o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos esse corpo formado por vários membros que precisam estar em unidade, que precisam estar em comunhão. E antes do apóstolo Paulo fazer qualquer coisa, ele queria estar ao redor da mesa com os seus. Ele não queria fazer viagem antes de estar com seus irmãos, com seus discípulos. E a Bíblia diz que nesse dia ele iria instruí-los, mas ele ia partir o pão e ter um tempo de comunhão. Sabe, queridos, o Espírito Santo começou a falar comigo. O apóstolo Paulo estava aqui cumprindo com a sua agenda. O apóstolo Paulo estava aqui cumprindo com aquilo que já era natural de acontecer. Ir para uma cidade, depois ir a outra cidade, ministrar a palavra aqui, depois ministrar a palavra ali. E ele estava cumprindo ali com sua agenda, com aquilo que para ele era uma prioridade. Você concorda comigo? Para ele era uma prioridade falar do Senhor. Mas o apóstolo Paulo entendia que estar em comunhão era mais prioridade. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ali começou a ministrar e a ministrar, começou a pregar, começou a instruir. A Bíblia diz que as horas foi passando, queridos. O apóstolo Paulo se prolongou na sua ministração.
Você já imaginou se hoje eu me prolongar na ministração e a gente sair daqui meia-noite? Será que você vai aguentar? Talvez você já está aqui dizendo, meu Deus, que hora esse culto acaba? Já é 7h27. Que hora que esse homem vai parar de falar? Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava ali no Sinédrio, no terceiro andar, reunidos com esses homens, e ali instruindo os irmãos, instruindo os discípulos, e prestes a partir o pão. E a Bíblia diz, queridos, que ele começou a se prolongar, porque quando a gente ama a palavra do Senhor, quando a gente ama falar dele, a gente é eloquente mesmo, verborreico no falar. Só que presta atenção em algo. Lucas, que escreveu esse texto, que estava ali presente como testemunha ocular, quando ele escreveu esse texto, Lucas, ele traz alguns detalhes preciosos ao qual nós nos pegamos e analisamos todo o contexto e a história, o acontecimento dentro daquele sinédrio. No terceiro andar, estava Paulo ali ministrando e se prolongando, mas em nenhum momento Lucas escreveu dizendo que as pessoas estavam agoniadas. Você não leu aí que em nenhum momento, pelo fato dele se prolongar, as pessoas ficaram mexendo nas pernas, coçando o ouvido, agoniado. Mas diga comigo, porém, um jovem. A Bíblia não diz a quantidade de pessoas que estavam reunidas ali, mas diz que um jovem chamado de Eutico, ele escolheu um lugar diferente para se sentar. Queridos, janela é cadeira? Diga comigo, fale. Janela não é cadeira. Janela não é lugar para se sentar. Mas a Bíblia diz que Eutico preferiu estar à janela. E quando a gente analisa essa cena, nós vemos um jovem que se distanciou da comunhão dos irmãos. A gente vê um jovem que preferiu não estar sentado ali junto com os outros, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Talvez tinha uma cadeira ali na frente para Eutico sentar, mas ele preferiu sentar na janela. Você concorda comigo que a janela, ela pode tirar as nossas atenções? Amém? Você concorda? Porque janela foi feito para você visualizar uma paisagem, para você contemplar um ambiente externo e não um ambiente interno. Janela também foi feita para ventilar ambientes, mas janela não foi feita para você sentar. Só que esse jovem, querido, no lugar de estar ali assentado em comunhão com os irmãos, ouvindo o apóstolo Paulo ministrar, ele preferiu sentar distante. E além dele sentar na janela, ele já estava sonolento. Diga comigo, sonolento. Quais são os sinais de uma pessoa com sono? Eu já vi aqui alguns. E o pior é que quando a gente abre a boca, se a gente olhar, a gente abre também. Influencia essa praga, né? De sono. Não é verdade? Aí já começa a dar sono no outro. Só que a Bíblia diz que a única pessoa que estava sonolenta era Eutico. Nenhum dos outros que estavam ali ouvindo Paulo pregar, Paulo instruir, eles estavam atentos, em comunhão, focados no propósito, focados no que estava proposto para eles. Só que Eutico, diferente de todos, preferiu se distanciar, sentar, né? Você concorda comigo que quando nós sentamos na janela, nós estamos vulneráveis? Você concorda comigo que quem senta na cadeira nem está dentro nem está fora?
Porque Eutico estava assim. Ele estava no sinédrio, ele estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar como os outros, mas ele estava e não estava. Olha para quem está do seu lado e diga assim: aonde você está sentado? Você está dentro ou você está fora? Pergunta. Eutico estava na metade. Sabe como? Assim, ó, a bunda para dentro e os pés para fora. Sentado na janela. Aí começou aquela brisa. O sono. Aquele ventinho, né? Talvez Eutico não estava se agradando do calor humano da comunhão dos irmãos. E ele preferiu sair para a janela. Sabe, queridos, qual lugar nós estamos escolhendo quando a presença de Deus quer nos instruir? Talvez pessoas estão escolhendo assentar distantes, ouvir instruções à distância, porque talvez foram feridos, machucados por quem está dentro. A Bíblia não diz a razão e o motivo dele se distanciar, mas quem se distancia da comunhão dos irmãos é porque provavelmente foi ferido, foi machucado. Eu estou, mas não estou. Eu quero, mas eu não quero. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo nessa manhã, eu disse: Deus, nos remova dessas janelas que nos tiram do propósito eterno, que nos tira da comunhão dos santos, que nos rouba de estar em comunhão e partilhar do pão. Esse era o propósito de Paulo reunir os seus discípulos, seus irmãos. A Bíblia diz, queridos, que o apóstolo Paulo estava ali ministrando, e Eutico na janela, abrindo a boca. Tem gente que quando está com sono dá uma moleza. Quem aqui dá uma moleza quando está com sono? Você começa amufinando, né? Tem gente que amufina. Aí eu contei um negócio hoje de manhã. Tem uma pessoa aqui na igreja que quando ele vai ficando com sono, os olhos dele vai fazendo assim. Os olhos dele não fecham assim não. Os olhos dele... É incrível, minha gente. É incrível. Sabe, quando o nosso corpo ele vai ficando com sono, ele vai dando sinais. E talvez você já está dando sinais. Talvez você já está dando sinais. Você já começou a sentar na janela. Você já começou a abrir a boca, fechar os olhos. E a Bíblia diz, queridos, que o sono venceu Eutico. Quando nós estamos vulneráveis, nós corremos o risco de sermos vencidos por um sono profundo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o sono tomou e ele caiu do terceiro andar e morreu. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Primeira coisa, quando nós nos distanciamos da comunhão dos santos, nós estamos vulneráveis a sentar em lugares que nos distancia da comunhão. Segundo, quando estamos distantes e sentados em lugares que não foram feitos para sentar, mas a gente faz os nossos arrumadinhos. A gente dá um jeito para tudo, né? Quando a gente está e não está.
Quando eu estou dentro, mas estou fora, eu estou susceptível a me esfriar espiritualmente. Eu não consigo mais sentir o calor da presença, porque o vento que vem de fora apaga essa chama. E talvez, queridos, por você estar distante, às vezes você culpa a comunhão, mas na verdade quem foi para a janela foi você. Não foi ninguém que disse: olha, você fica sentado aqui, nós vamos ficar sentados aqui. Talvez você, com suas próprias perninhas, escolheu e decidiu sentar à janela. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo: ei, janela não é lugar para você sentar. Você precisa estar no meio do povo. Você precisa estar em unidade com os irmãos. Você precisa ouvir, porque logo após o pão será partido. O pão da presença, o pão da comunhão, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha para essa pessoa e diga: já estou vendo sinais. Há caminhos que para o homem parece direito, mas Deus nos deu um poder, por meio do Espírito Santo, de discernir. Sabe, queridos, nós não somos tão ingênuos para agirmos como tolos e saber que se distanciarmos estamos susceptíveis ao que vem de fora, quando na verdade Deus quer que o que está dentro te encha da presença, te consuma da presença do Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: é melhor serem dois, porque quando um cair, o outro levanta. Se alguém estivesse do lado de Eutico, esse alguém iria perceber quando o seu corpo estava dando sinais de sonolência, de queda. Talvez esse alguém ia segurá-lo. Talvez esse alguém ia jogar água na cara deles e: acorda, macho. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, a gente não pode sair do meio da comunhão, porque quando nós estamos distante da comunhão, nós ficamos susceptíveis. Eutico caiu, morreu, mas aconteceu algo extraordinário. E é o tema dessa ministração. Paulo, Eutico, o abraço que trouxe vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Queridos, o que é que Paulo estava fazendo? Ministrando, instruindo, ensinando. Eutico estava onde? Sentado na janela, ouvindo com sono. Diga comigo: de repente, Eutico desapareceu. Tem pessoas que estão desaparecendo da comunhão dos santos. Pessoas que antes estavam com você na comunhão dos santos e começaram a desaparecer. Sabe o que eu acho mais extraordinário do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ali cumprindo com a sua agenda. Naquela época não havia microfone, mas o Espírito Santo me trouxe essa imagem muito forte, um exemplo para ministrar o meu coração. E eu imaginei o apóstolo Paulo ali com o microfone, eloquentemente ministrando e falando e pregando e se prolongando ali, entregue nessa ministração. Só que o apóstolo Paulo percebeu que Eutico desapareceu. Sabe o que foi que ele fez? Diga comigo: imediatamente
Paulo desceu. Paulo desceu. Sabe o que Paulo fez? Se fosse nos dias de hoje, ele estivesse com o microfone na mão, quando ele percebeu que Eutico não estava mais ali, que ele estava desaparecido, ele largou o microfone, deixou tudo aquilo que talvez para ele era prioridade, mas ele abandonou uma prioridade sua, ele abandonou aquilo que para ele ministerialmente era algo que ele tinha uma função ou uma responsabilidade para fazer. Só que isso aqui não era mais importante para Paulo do que uma vida que tinha acabado de desaparecer. Ele largou, e a Bíblia diz que ele desceu o terceiro andar. Ele desceu o terceiro andar para ver Eutico. Talvez outras pessoas que estavam ali foram até a janela. Tá vendo? Quem mandou sentar na janela? Sabe por que foi que ele morreu? Sabe por que foi que ele caiu? Porque era para ele estar sentado, mas ele sentou na janela e morreu, tá vendo? Bem pregado. Isso chama-se igreja. Infelizmente, a igreja do Senhor não está agindo como Cristo agiria. Em meio a quedas, em meio a homens e mulheres que estão mortos espiritualmente, sabe o que é que a igreja faz? Vou te dizer agora. Caiu, morreu. Tá vendo? Morreu. Quem mandou sentar na janela? Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, sabe o que é que ele poderia ter feito? Usado do seu sermão e da sua autoridade para dizer: estão vendo esse exemplo? Não ouviu as minhas instruções, não estava no meio do povo, não estava sentado onde deveria sentar, agindo de forma legalista e religiosa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nessa noite o Senhor está te ensinando a não ser mais religioso, mas ser de fato um pequeno Cristo aqui na terra. Por que foi que ele caiu? Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Imediatamente ele desceu. Eu amei essa palavra descer, porque a palavra descer, ela já começa a matar o nosso orgulho, a nossa altivez de super santos. Olha para quem está do teu lado assim e diz assim: ei, deixa eu te dizer um negócio. Eu e tu e eu, não tem nenhum melhor do que o outro. Estamos susceptíveis. Agora, sabe o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? A deixar tudo. Toda glória a Jesus. Mas sabe o que é que nós queremos? Holofotes, microfones, púlpitos. Pode deixar. Deixa eu cair. Eu vou pisar mais nele daqui a pouco. Está morto, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Nós precisamos ser uma igreja cristã de fato. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o que Jesus faria? Agora olha para essa pessoa assim: o que você faria? O apóstolo Paulo desceu. Queridos, um cara, ministro ali no Sinédrio, ele não era pouca coisa. O apóstolo Paulo não era pouca coisa. Ele estava ali ensinando. Ele poderia dizer: discípulos, desçam e vá ver se ainda tem vida. Vá ver se está respirando.
Vá ver se ainda tem jeito. Ele mesmo desceu e foi ver o corpo de Eutico. Agora sabe o que foi que ele fez? Ele não só desceu para ver se estava sangrando, para ver se estava vivo ainda, se tinha jeito. A Bíblia diz que ele não falou nada. Ele apenas pegou Eutico no colo e abraçou Eutico. Alguém que estava morto. E sabe o que é que a igreja está fazendo, queridos? No lugar de abraçar aqueles que estão caindo, no lugar de abraçar aqueles que estão mortos espiritualmente falando, a igreja do Senhor, a Imaculada, ela está matando outra vez. Morre, fica aí que não tem mais jeito, acabou, morreu. Talvez um dia seja você aqui, caindo do terceiro andar. Talvez um dia seja você, que um dia escolheu sentar numa janela, não sei por qual motivos. Talvez seja você um dia, que não tenha mais vida para o homem, mas que para o Senhor ainda existe vida. Porque nós servimos a um Deus, que quando Ele soprou o seu fôlego de vida, Ele já estava falando sobre uma vida e uma vida abundante. Tem pessoas que chegaram aqui, decepcionadas com a igreja. Tem pessoas que chegou aqui que fazia anos que você não entrava mais dentro de uma igreja. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: igreja é feita por pessoas, por isso que é falha. Queridos, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. Os nossos olhos precisam olhar para a obra da cruz. Os nossos olhos precisam se inspirar naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus faria pelo próximo. Nessa madrugada eu lembrei de tantos amigos, pessoas que já ministraram comigo em altares, pessoas que já ministraram comigo nas ruas, pessoas que já falaram de Jesus, pessoas que tinham vida e que hoje estão mortos espiritualmente porque não conseguem mais entrar dentro da igreja por causa dos acusadores. Para eu ministrar isso para você, igreja, foi muito difícil. Porque quando o Espírito Santo, ele começa a gerar algo, ele começa a gerar em você. E nessa manhã, nessa madrugada, eu falei ao Senhor e eu disse: Senhor, se preciso for, eu farei como o apóstolo Paulo. Eu jogarei os microfones para salvar uma vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: você faria o quê? Hoje você está aqui bonito, arrumado, louvando ao Senhor, na expectativa, Maranata, ora vem me buscar, vem logo, vem, né? Enquanto você está bem, existem pessoas que não estão bem. Existem pessoas que não estão precisando nem de ouvir palavras, estão precisando apenas de um abraço. E nem isso a igreja está conseguindo fazer. A igreja não abraça mais. A igreja não coloca mais no colo, né? Tem pessoas que estão esperando um abraço. Tem pessoas, queridos, que às vezes você acha que essa pessoa está tão forte. Às vezes lá fora, cumprindo com suas agendas, fazendo o que precisa fazer para agradar pessoas, para manter a sua casa.
mas são pessoas que precisam serem abraçadas, acalantadas. Você pode dizer assim: mas eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia ainda, eu sou novo na fé. E quem disse que o apóstolo Paulo pregou para Eutico? Ele apenas pegou o seu corpo e abraçou. A Bíblia diz que ele se inclinou e abraçou, tomou Eutico. Queridos, é mais ações e menos palavras. É mais ações e menos palavra. Igreja, nós precisamos ser essa igreja relevante, que faz o que Jesus faria por aqueles que caíram, por aqueles que estão mortos, por aqueles que estão sangrando. Ainda não é o fim. Talvez nesse momento agora você lembrou de algumas pessoas. Eu não estou falando de crente rei, não. Eu estou falando daquele que está lá fora, que não tem mais esperança, porque se sente condenado pela igreja. Uma vez eu ouvi uma amiga minha, algumas pessoas aqui que me conhecem desde muitos anos, não vou citar o nome porque a gente não quer expor ninguém, mas uma amiga que louvava, dançava, fazia teatro, evangelizava, uma bomba nas mãos do Senhor, mas que a igreja destruiu. A noiva matando a própria noiva de Cristo, a igreja matando a própria igreja, quando na verdade nós deveríamos ser como João Batista, amigos do noivo e da noiva. Sabe, e essa jovem chegou a vir aqui na igreja, ela ficou possessa. Eu e a pastora Andresa, nós ficamos com ela, oramos, quebramos muitas coisas, pactos que essa jovem fez, porque o mundo tragou. Nós vimos coisas terríveis acontecer aqui, mas nós sentimos o amor de Deus sobre a vida dela. E sabe o que ela falou para mim, para a pastora Andresa? Que ela não voltava para a igreja. E quando eu falo igreja, não é desperta, ela não congregava aqui, mas o corpo, igreja. Porque lá fora ela não era condenada como ela era aqui, no meio da igreja. Lá fora ela não era mal vista, ela não era rejeitada. Sabe, queridos, lá fora as pessoas estão acolhendo mais do que os que estão aqui dentro. Lá fora as pessoas estão abraçando mais do que aqueles que estão aqui dentro. Você já imaginou se cada um de nós abraçássemos alguém que está lá fora e trouxéssemos para partirmos o pão juntos? Inclusive eu lembrei agora que próximo domingo é Santa Ceia. É uma oportunidade de você trazer alguém que talvez para você está morto. Talvez alguém que, quando você passa nos stories, isso aqui está perdida, isso aqui não tem mais jeito. Seja um Paulo, desça, mate essa religiosidade, mate esse legalismo, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Um dia pode ser você. E eu tenho certeza que você vai querer ser abraçado. Eu tenho certeza que você vai querer alguém que pegue pelo menos o seu corpo e enterre. Só que nós servimos a um Deus que ressuscita. Que ressuscita os mortos. E dá graça aos humildes. Aquilo que talvez você ache que você não vai ter, mas a graça de Deus, ela vai te capacitar para você abraçar pessoas.
Humildes, aqueles que sabem descer, aqueles que sabem acolher, no lugar de ofender, ou condenar, ou ser juiz. Eu não sei se você está aqui hoje como um Eutico. Eu não sei se você está aqui hoje como um Paulo. Eu não sei se você está aqui hoje como essa igreja que apenas contemplou, mas não fez nada por Eutico. Tá ruim para subir, né? Palhaço aleluia me quebrou. Sabe, queridos, a palavra do Senhor continua dizendo que nós precisamos sentar junto. Olha aí para quem está do seu lado e diga assim: não sai de perto de mim. Olha para essa pessoa assim: não me deixa, porque se eu ficar sozinho, eu posso cair. Só que tem pessoas que estão fazendo, sabe o quê? Está vendo a pessoa ali sentada, e no lugar de dizer assim: Eutico, pula para dentro, Eutico, vem para dentro da comunhão. Mas sabe o que estão fazendo? Empurrando o Eutico. Olha para quem está do seu lado e diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Igreja, eu não quero que você fique revoltado com a igreja. Esse não é o meu desejo. Eu não quero que você condene a igreja, porque a igreja é o bem mais precioso do noivo. Quando o noivo voltar, você não vai levar os seus títulos. Nós não levaremos aquisições, ascensões humanas. Nós não levaremos casas, carros. Nós não levaremos nada dessa terra. A única coisa que nós levaremos para o céu são pessoas. São seres humanos que eu posso ajudar no processo de reerguer, para ele subir aos céus. Deixa eu te dizer uma coisa: Paulo desceu, mas ele subiu. Só que ele não subiu sozinho, ele subiu com o Eutico do lado. Vamos embora, Eutico, que eu vou partir o pão ainda. E nós estamos partindo o pão da comunhão, e tem pessoas que estão desaparecidas. Nós estamos partindo o pão da comunhão nos nossos sistemas igrejais, enquanto existem pessoas desaparecidas, que se perderam. A nossa função como igreja é ressuscitá-los no poder do Espírito. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: há poder de Deus em você. Nós não precisamos fazer muitos, apenas obedecer. Ah, pastor, mas aquela pessoa está muito difícil, está muito descrente, não tem mais jeito. Ei, você é juiz agora, é? E é você que manda, é você que diz, é você que... Quem é você no jogo do bicho? Só não seja o 17. Quem já jogou sabe, né? Lavar os irmãos no celular. Qual é o número 17 do jogo do bicho? Né? A cobra é o quê? A cobra é o quê? Esqueci o número da cobra. Oh, Jesus, está amarrado no nome de Jesus esses jogos, né, queridos? Mas deixa eu dizer algo para você, queridos.
Vamos ser essa igreja que abraça, que acolhe, que desce, que se inclina para salvar aquele que precisa. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. Nós vamos fazer isso por Ele, por meio dEle e para Ele. Quantos estão disponíveis para isso? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Paulo tinha se programado. Eu sou meio metódico. Existem pessoas aqui metódicas, organizadas em falando, nós somos bem parecidos. Que é organizado, que tem horário, né? Que não gosta de passar muito das coisas, né? O apóstolo Paulo tinha programado até meia-noite, vou ministrar até meia-noite. Deixa eu dizer um negócio para você. Olha para quem está do teu lado e diz assim: se prepara. Deus vai mudar as tuas programações. Você chegou aqui programado, semana todinha programada. Vou fazer isso. E hoje Jesus está dizendo: se prepare, porque essa semana você vai ressuscitar mortos. Eu estou mudando. Você achou que era só até meia-noite, mas deixa eu te dizer, vai até o amanhecer. O apóstolo Paulo, quando subiu com Eutico, a Bíblia diz que ele continuou ministrando até ao amanhecer. Aí depois dele ministrar, a Bíblia diz que ele partiu o pão e comeu. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: essa semana mortos ressuscitarão. Homens e mulheres que estão desaparecidos viverão outra vez. Você crê nisso, queridos? Eu creio nisso. Pode aplaudir Jesus, porque é Ele que nos ensina, é a palavra dEle que é digna nessa noite. Queridos, olha aí para essa pessoa que está do teu lado. Se for uma mulher, tu vai dizer assim: Eutica. Mulher diz assim: mulher Eutica, sai da janela, vem para dentro. Queridos, tem um lugar reservado para mim e para você na comunhão dos santos. Tem um lugar para mim e para você na comunhão dos santos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu não sou melhor que você, mas quando você cair, eu posso te ajudar. Agora olha uma coisa: se eu cair, tu me ajuda. Porque a gente só quer receber, né? Vamos ajudar o outro também. Talvez hoje você está bem, essa pessoa que está do seu lado não está tão bem, mas ela precisa do seu abraço, para ela se fortalecer, porque é nas nossas fraquezas que Ele aperfeiçoa o seu poder. O poder de Deus é aperfeiçoado, e é esse poder que está dentro de mim, que está dentro. Eu gostei tanto de pregar, se eu soubesse ter sentado mais cedo. Minha gente, se vocês soubessem como é que estão minhas pernas desse trio elétrico, só a misericórdia. Estou doido para esticar as pernas, mas esticar as pernas no caixão, misericórdia, né? Diga comigo que está amarrado. Ressuscita. Sabe, queridos, Deus muda a nossa programação. A gente estabelece um prazo, mas Deus olha para mim e diz assim: é até amanhecer, né? Deus conta com você. Quantos estão disponíveis aqui nessa noite? Você está disponível? Olha para essa pessoa e diz assim: ei, pula da janela, mas pula para dentro. A pessoa quer mudar para pular para fora, né?
porque a gente só pensa em maldade mesmo, né? Esse é o ser humano. A igreja corre riscos. Olhe para quem está do seu lado. Nós precisamos, diga, nós precisamos sermos de fato a imagem e semelhança de Cristo. Você pode aplaudir Jesus, queridos? Toda glória